Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, aquele que é, que era e que há de vir, Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Eu cumprimento nessas palavras cada irmão, cada irmã que está nos assistindo nesta live em nome de Jesus, aquele que também nos assistirá em breve em nome de Jesus. Lembro aqui dos nossos trabalhos, agora presenciais no sábado e no domingo. Cadastre-se lá no zap da nossa irmã Fabi e venha assistir o culto. Sábado às 19 horas, ao vivo também, e domingo às 18 horas. Mas além disso, nós temos trabalho às 9 horas da manhã de terça, mulheres de oração no altar do Senhor. Também temos, em nome de Jesus, na quarta-feira, às 20 horas, culto de oração. E temos também na sexta-feira, como hoje, culto de libertação e cura interior. Não podemos também esquecer do culto que é gravado, aliás, da escola dominical que é gravada, às 9 horas da manhã. Você pode assistir um culto de abertura. Logo após o culto, tem separação em salas de aulas. Os professores, os mestres desta casa têm ensinado e têm se aperfeiçoado com esmero na ministração da palavra de Deus. Amém? Tempo de isolamento social. Tempo que está muito difícil, muito complicado. Mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque esta é a palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não se abata, não fique triste, porque a palavra de Deus diz que você vai ter dupla alegria no lugar da tristeza. Você não vai ser deprimido, você vai ser um homem forte e corajoso, uma mulher forte e corajosa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, nesta noite, nós vamos abrir nossas Bíblias lá em Colossenses, na carta, na epístola de Paulo aos Colossenses, a igreja em Colossos, em nome de Jesus, um culto que é de libertação e cura interior, capítulo 2, nós vamos ler do versículo, a partir do versículo 13 até o versículo 15. Você que já abriu sua Bíblia, permaneça com ela aberta, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade maravilhosa de estarmos aqui, Senhor Deus, na tua casa, Senhor. Para, Senhor Deus, prestar um culto a ti, Senhor. É para ti esse culto, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Mas é um culto em que nós estamos, assim, colocando o nome de libertação e cura interior, porque em Jesus, Senhor Deus, há libertação. Oh, porque se nós conhecemos a verdade, diz a tua palavra, a verdade vai nos libertar. E também diz, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor Deus, que nós temos que nos revestir, Senhor Deus, da tua armadura, Senhor. O que é a tua armadura? É a palavra de Deus, Senhor Deus. Aí ele vai dando a palavra lá em Efésios capítulo 6, Senhor Deus, a partir do versículo 10, vai dando todas as roupas da armadura, Senhor. É igual numa metáfora da armadura dos guardas romanos, Senhor Deus, mas na realidade, esta armadura, Senhor Deus, nós não precisamos nos pegar do guarda romano, Senhor. Mas a armadura, Senhor Deus, espírito, Senhor Deus. Há uma metáfora, Senhor Deus, que corresponde a isso, Senhor Deus. Mas aquela armadura, Senhor Deus, ela não faz a gente resistir a nada. Mas a tua armadura espiritual, Senhor Deus, ela nos faz ser revestido. E nada vai nos atingir. Essas são as bases, as leituras bases, Senhor Deus, deste culto de libertação e de cura interior. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor, e ao Teu Santo Espírito, para que nos capacite a falar. Usa a nossa boca, Senhor, não a nossa inteligência, porque a nossa inteligência é falha, Senhor, mas a Tua palavra, Senhor Deus, ela é verdade. E também, Senhor Deus, nós queremos, Senhor Deus, nos revestir da Tua palavra, Senhor. Nesta noite, em nome de Jesus. Nos capacita, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, Colossenses capítulo 2,
versículo 13 a 15, diz assim: E vós outros, que estáveis mortos nas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, os deu vida juntamente com ele, Jesus Cristo, né? Perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, encravando-o na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Meu irmão, minha irmã, meus queridos, amados de Deus, nos cultos de sexta-feira de libertação e cura interior, nós temos conversado a respeito sobre batalha espiritual, procurando discernir os agentes espirituais do dia a dia, né? Do nosso viver, do mais simples do nosso viver. E esse texto que acabamos de ler, de Colossenses, né, no capítulo 2, nos dá uma definição. Eu usaria esta definição, eu tenho usado esta definição de um psicólogo, de um pastor, psicólogo, psicoterapeuta também, né? Ele afirma, define libertação e cura interior da seguinte forma, né? Que é o mover de Deus que age pela instrumentalidade das pessoas. Aqui podemos colocar também agentes de Deus, trabalhando com questões localizadas na interseção entre a alma, nossa alma, e o nosso espírito. Na realidade, nós somos tridimensionais, triunos, corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz isso. Só que o nosso corpo, ele vai refletir aquilo que a nossa alma está dizendo. Mas a nossa alma, ela tem que ser visitada, né? Pelo nosso espírito. Mas quando o Espírito Santo testifica em mim, no meu espírito, que nós somos filhos de Deus. Aí nossa alma, né? O véu que separava o quê? Meu espírito, o Espírito Santo e o meu espírito, agora já não separa mais, quando nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, quando nós estamos falando desse mover de Deus agindo na vida das pessoas, mas muitas vezes nós, nos deixamos ser usadas por agentes espirituais que nos destroem, por agentes espirituais que nos desgraçam e nos levam a sofrimento, a tristezas, né? Na vida familiar, na vida individual, na vida profissional, aqui na terra, na sociedade. Olha o tempo que nós estamos vivendo, né? Olha o tempo que nós estamos vivendo. Mas tudo isso é por causa de uma leitura equivocada da palavra de Deus. Eu daria um exemplo aqui, né? Abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 11. No capítulo 11, a partir do versículo 1, né? Eu não vou ler aqui todinho, se você quiser ler, quando você estiver aí, né? Ele fala de um valente. De um valente que chega, amarra o valente bem amarrado, o outro valente está falando, né? Bem amarrado, e que o expulsa daquela casa. Nós estamos falando aí de Deus, de Jesus, expulsando o valente e o diabo, o Satanás, né? Mas diz também que aquela casa, ela tem que ser cheia. Cheia da presença de Deus, cheia da palavra de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Porque se a casa não for cheia, ela vai ser invadida por forças piores do que aquela que estava. A palavra de Deus diz, né, que aquele que foi embora, ele vai trazer mais 7. Com ele são 8. Olha a coisa como fica. Se for a segunda vez, né, vai dar mais de 60. Misericórdia, né? Espírito destruidor. Espírito demoníaco. Ou seja, as pessoas, os agentes,
A sociedade continuam livres, mas estão destruídas. Mas continuam livres se optarem por Jesus Cristo e se encherem a casa com a palavra de Deus. Também lembramos da história do gadareno. Jesus também fala aqui, né? O gadareno, ele foi liberto por Cristo Jesus do espírito imundo. No final, Jesus vai embora e a cidade continua possessa. O gadareno, ele ficou livre, queridos, mas a cidade de Decápolis continua possessa depois que Jesus foi embora. Mas é muito interessante, querido, porque Deus, que é Deus e continua sendo Deus, e Ele sempre vai ser Deus, e Ele é Deus poderoso, e é o Deus cumpridor das promessas dEle. E quando Ele chega lá em Malaquias, no capítulo 4, versículo 6, diz assim que Ele, que é Jesus, vai converter o coração dos pais ao coração dos filhos, o coração dos filhos ao coração dos pais, para que Deus não venha e fira os nossos corações, dos pais e dos filhos, para que Deus não fira a terra, não fira a nossa casa, os nossos relacionamentos, as nossas amizades, porque uma ferida que fere outras pessoas. Por essas feridas, misericórdia, louvado e engrandecido seja Deus. É por isso que nós podemos perceber claramente que devemos conhecer a verdade, porque a verdade nos liberta. O que é verdade? Verdade é a palavra de Deus, é Jesus. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele, se não for por essa verdade chamada Jesus de Nazaré, em nome de Jesus Cristo. E Paulo ainda escreve lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo de número 11, né? Que nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Falei agora há pouco isso. Por que nós temos que nos revestir da armadura de Deus? Para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Hoje, meu irmão, minha irmã, é isso que nós falamos na semana passada. Mas hoje eu quero falar a respeito de algumas percepções e práticas perigosas que muitas vezes nós praticamos, que muitas vezes acontecem através de nossa vida. E nós precisamos discernir essas percepções, essas práticas perigosas. E isto só o Espírito Santo vai nos capacitar, viu, queridos? Em nome de Jesus. Eu diria que o primeiro perigo é quando a gente dá autonomia ao diabo. Esta é uma percepção perigosíssima. Esta é uma prática que muitos e muitas pessoas praticam. Por que ela é perigosa? Porque muitas vezes, querido, nós damos uma autonomia da qual o diabo não tem. Lá no livro das Origens, em Gênesis, fica muito bem claro que Deus é a autoridade suprema. E Ele nos deu o direito da governança de todas as coisas que Ele criou e formou. Como governadores, nós somos autoridades delegadas por Deus para cuidar desse planeta Terra, cuidar da minha vida, cuidar da vida do meu próximo. E eu tenho que cuidar da vida do meu próximo da mesma forma que eu cuido da minha. Porque eu tenho que me amar. E quando eu me amo, há a possibilidade de eu amar meu próximo. E há uma grande possibilidade de amar a Deus. Mas quando nós estamos falando da autonomia também, nós estamos falando que muitas vezes nós tratamos o diabo em pé de igualdade com Deus. Quando, querido, nós tratamos desta forma, nós estamos dizendo que Deus não é o Todo-Poderoso.
há alguém que compartilha com ele. E nós estamos falando assim, quem compartilha com ele é o diabo. Deus é o Senhor de todas as coisas. O diabo não é o Senhor de nada. Dar autonomia a ele, ao diabo, é algo tremendamente satânico. É algo tremendamente diabólico. Pois o diabo, ele é rebelde, queridos. Ele se rebelou contra Deus, porque quis ser igual a Deus. Lá no livro de Jó, no seu primeiro capítulo, lá no versículo 12, o Senhor disse a Satanás, né? Satanás estava lá visitando a terra, Deus, o que você está fazendo aí, né? O Senhor me mandou para cá, eu estou aqui, né? Então, né? E daí ele falou assim, né? Deus falou, você está vendo meu filho Jó? Olha como ele é um cara sensacional, 10, temente a mim, não sei o quê. Aí o diabo fala, também o Senhor faz tudo que ele quer, né? Faz tudo que ele quer. Então Deus falou assim no versículo 12 desse capítulo, né? Dizendo a Satanás, tudo quanto ele tem, Jó, tudo quanto que ele tem, você tem poder para mexer. Não pode mexer nele. Um dia só Deus deu uma chaga, né? Cancerígena do cabelo do pé, a unha do dedinho do pé, matou todos os seus filhos. Eu acho muito interessante essa passagem, né? Porque Jó não foi convidado para jantar lá na casa dos filhos, né? Não foi convidado, só foram os irmãos, o cunhado, a cunhada, né? Só foi aí aqueles familiares, aí os irmãos. Mas é muito interessante também, porque naquele dia deu um pé de vento, um terremoto tremendo lá, que matou todos os filhos de Jó. Só ficou ele e a esposa. Aí a esposa ainda chega, né? Renega o seu Deus e morra. Ele falou, não, de jeito nenhum. O espírito maligno, querido, por isso que nós temos que ter essa percepção, por isso que nós temos que ter, praticar, de discernir os espíritos malignos, viu, queridos? Porque os espíritos malignos são mentirosos. Lá em Miqueias, no capítulo 3, o Senhor diz acerca dos profetas que levam o povo a errar. Miqueias, capítulo 3, versículos 5 e 6. O povo pede paz quando não tem o que mastigar. Mas daí o profeta Miqueias tem uma visão e dizendo que aqueles profetas que fazem profetada estão sem visão. Eles são trevas. Adivinhação é trevas. O sol vai sair de sobre os profetas e sobre ele vai existir trevas. Vai ser o sol vai enegrecer o dia. Misericórdia. Jesus, lá em Lucas, né? O discípulo fala que Jesus criou o endemoniado, escreve, né? Lá em Cafarnaum. E o espírito imundo bradou, diz o versículo 23 do capítulo 1. Bradou. Como que temos nós com isso, Jesus? O que você veio fazer aqui agora, Jesus de Nazaré? Veio perder-nos? Aí o espírito imundo fala para Jesus, bem sei quem é você, o santo de Deus. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, dizer que se eu não orar, Deus não age, é maldição. Dizer que se eu não falar, Deus não age, é maldição, meu irmão. Se eu não declarar, Deus não vai agir, isso é espírito imundo. Dizer que é preciso que eu me comunique primeiro, para que Deus possa fazer alguma coisa, querido, isso é espírito imundo. Imundo e indecente. Nós não podemos fazer essas coisas. Por quê? Estou dando autonomia no mesmo nível para Satanás, conforme Deus. Deus é livre.
Deus continua sendo livre. Deus continua a interferir como Ele bem entende da humanidade. Nós estamos passando por um tempo de isolamento social, querido. Deus está agindo, creia nisso. Deus está agindo. Deus está fazendo, está realizando a palavra dEle. Quando eu penso assim, logo me vem à cabeça: Deus continua sendo Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus continua sendo Deus. E eu fico pensando assim, né? Quem que estava orando pela conversão de Saulo de Tarso? Ninguém. Ninguém. Quem orou reivindicando a conversão de Saulo? Ninguém, meu irmão. Ninguém orou. Muito pelo contrário, quando Saulo se converteu, todos estavam fugindo dele. Estavam com medo de Paulo. Deus continua sendo Deus, querido. Deus é Deus, em todo o tempo. Parece o nome de um filme. Amém? Segundo perigo. O segundo perigo é que a ingerência do diabo na história é uma outra percepção muito perigosa. Porque quando ele interfere na história da humanidade, ele não consegue interferir, viu, queridos? Mas ele tenta. Quando ele interfere é porque nós é que minimizamos, nós é que diminuímos o papel do ecossistema. Estou falando de ecologia. Eu estou falando de ecologia, estou falando de rio, floresta, todas essas coisas, viu, querido, né? Muita gente pensa que é o diabo pode fazer a história da humanidade. Não, ele não faz a história da humanidade. O diabo é o derrotado, querido. Ele foi derrotado na cruz. Não é verdade que o diabo faz a história. O diabo, ele é tão somente participante da história. O diabo é tão somente um influenciador. Mas também ele está sujeito à história. E quando ele está sujeito à história, ele está sujeito à história que Deus está escrevendo. E a história que Deus já escreveu e continua escrevendo é que ele foi derrotado quando Jesus Cristo foi morto, mas ressuscitou. Quando foi morto, eu acho que o diabo esfregou as mãos e falou: opa, eu venci. Venceu nada, querido. Você é perdedor. Jesus, quando ressuscitou, Deus o ressuscitou. Jesus triunfou dele na cruz. O sangue de Jesus Cristo foi vertido. E esse sangue que é um alto e um grande preço pago por Jesus pelos nossos pecados. Porque Jesus estava sem pecado. Na realidade, o diabo, que é participante da história, ele só piora a sociedade, viu, queridos? Olha o que está acontecendo. De novo eu vou falar aí desse momento de isolamento social. Hoje, a sociedade mundial e a brasileira também, querido, ela está pior do que quando Cristo foi crucificado na cruz. Está pior do que quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, no jardim do Éden. Sabe, queridos? Está muito pior. Ele só piora, né? Por que que a sociedade está pior? Apocalipse, capítulo 12, no versículo de 9 em diante, diz assim, né? Foi expulso, quem foi expulso, né? O diabo. O grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo, Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra. E com ele os seus anjos. Então, anjos, né? Os principados, potestades, né? As forças maldosas, né? Como diz lá em Efésios, né?
Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. O diabo que foi lançado em terra, querido, porque ele sabe que há um pouco tempo que resta para ele na história da humanidade, na história que Deus está escrevendo, cada vez mais ele está endiabrado. É por isso que está acontecendo todas essas coisas, queridos. O diabo, ele age dentro das circunstâncias, o diabo, ele age dentro das situações, o diabo age dentro das condições as quais nós oferecemos a ele. Jesus está à porta, batendo educadamente. Se você abrir, ele vai entrar e ser convidado, vai entrar e cear com você. O diabo não. Se você fizer uma frestinha, olhar pelo olho mágico, ele chuta a porta, arromba a porta e invade a sua casa. Ele é o invasor da minha vida, da sua vida, em nome de Jesus Cristo. O diabo no Velho Testamento é quase inocente, lá é com Adão e Eva. Mandou a serpente, né, o Eva, né? Parece que é uma historinha, parece que até historinha para criança dormir. Misericórdia, Deus, a criança vai ficar assustada com essa história, né? Mas se compararmos com o Novo Testamento, o diabo, ele é terrível. Lá em Roma, ele é muito sofisticado. Lá em Nova York, ele é mais sofisticado ainda. O que dizer no Rio de Janeiro? O que dizer aqui em São Paulo? O que dizer do carnaval que está chegando aí, né? Mas só falta não ter mais isolamento social, né? Parece que é engraçado. Tem umas coisas engraçadas que estão acontecendo nesse Covid-19, né? Tome cuidado, viu, querido? Providencie todos os protocolos necessários para que você não seja infectado em nome de Jesus. O diabo e todos os seus espíritos, queridos, eles agem dentro da história, mas não são os senhores da história. Ele não é o senhor da sua vida. Ele não é o senhor da história da sua vida. O senhor da sua vida é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. O senhor da história da sua vida é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, querido. Há um só Senhor, um só Deus, um só Espírito. É nesse em que nós devemos crer. É nesse em que nós devemos seguir, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Porque Jesus de Nazaré, que se tornou o Cristo, Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Um terceiro perigo, queridos, eu diria que são doutrinas baseadas nas experiências pessoais. Experiências pessoais, cada um de nós temos uma. E com Deus. Mas agora essa experiência pessoal que é sua, que é minha, né? Ela não serve para que você seja salvo. Você não vai ser salvo pela minha experiência. Eu não vou ser salvo pela sua experiência. Eu vou ser salvo por causa do nome de Jesus Cristo. Por causa do que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Quando nós estamos falando de experiências pessoais, meu irmão, nós estamos falando de pessoas diferentes. Eu sou diferente de vocês. Eu tenho 2 irmãos, né? Eu e mais 2 irmãos, uma irmã e um irmão. Nós somos diferentes, criados pelo mesmo pai. Eu acho que se você também tiver irmão, você vai perceber que cada um de vocês são diferentes do seu irmão. Imagina aquele ainda que é de fora. Hoje eu sou casado, né? Há quase 43 anos, indo para 43 anos, com aquela mulher linda, maravilhosa, chamada Lígia, né? Somos diferentes, querido. Como somos diferentes. Como somos diferentes. Né? Quando nós começamos nosso casamento, né? Lá no primeiro ano, eu comia com um garfinho fininho, né? Fininho. Eu gostava de comer com garfinho fininho. Prato raso, comer arroz e feijão, né? Ela gostava de comer um garfinho já mais um pouco avantajado. O arroz e feijão dela era no prato fundo. Minha mãe me ensinou que prato fundo é para comer sopa.
Hoje eu como no prato fundo arroz e feijão, sopa no prato raso, garfo largo, colher então, misericórdia. Com a colher de servir arroz. Entende, querido? A gente vai se convertendo um ao coração do outro. Os pais se convertem ao coração um do outro para se converter ao coração dos filhos, e os filhos vão se convertendo também ao coração deles para se converter ao coração dos pais. Isso é a ação do Espírito Santo. Educa a criança no caminho que deve andar. Até hoje eu não entendo esse dever, viu? Conheço esposa de pastores, né? Tanto ela quanto ele, Deus já recolheu, mas que uma vez perguntou, né? Mas eu eduquei no caminho do Senhor, por que eles estão tudo fora da igreja? Entende, querido? Entende? Como que? Para mim a resposta é muito clara, né? Não foi educado no caminho do Senhor. Não foi educado no caminho, mas quem sou eu para julgar alguém, né? Quem somos nós para a gente julgar alguém em nome de Jesus? Mas como nós estamos falando dessas doutrinas que são baseadas em experiências pessoais, que é uma percepção perigosa, que é uma prática perigosa, porque são experiências pessoais de pessoas diferentes, de famílias diferentes, de vivências diferentes. As batalhas espirituais, então, elas devem seguir o modelo da palavra de Deus, não de experiências pessoais. Gratas experiências espirituais. É bom que a gente frisa aqui, porque nos aproximam de Deus. Às vezes você conta uma experiência extraordinária para alguém e o outro faz a cara de ué, né? Não entendeu nada, né? Tá bom, eu entendi. A experiência é minha. A sua experiência é sua. Tem experiência com Deus. Mas a sua experiência não é padrão para a batalha espiritual, para você ser liberto, para você ser curado. O que é padrão é a palavra de Deus. O modelo tem que ser bíblico, não de experiências pessoais. Uma palavra lá em Atos capítulo 19, Paulo, Goga, né? E estava ensinando a respeito do reino de Deus. E no meio lá dos estudantes que estavam ouvindo a palavra de Deus da boca de Paulo, né? Havia 7 judeus que eles eram exorcistas, ambulantes, exorcizavam. Eram os filhos de Seva. E eles ouvindo lá a palavra de Deus, eles assim pegaram e tentaram invocar o nome de Jesus sobre os processos de espírito. Processo de espírito maligno. Em nome de Paulo, eles falaram no nome de Jesus, em nome de Paulo. O espírito maligno respondeu para que Jesus e Paulo eu conheço. Vocês eu não conheço. Deram uma surra nele, uma sova, que foram internados na UTI. Não sei se tinha UTI naquela época, né? Mas se tivesse, com certeza estariam na UTI. Porque espírito maligno, queridos, eles são terríveis, torturadores. Torturadores. Nós precisamos saber com muita clareza, querido, que nós somos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Isso precisa estar dentro de nós, arraigado dentro de nós, porque esta é a palavra de Deus. Eu e você que confessamos Jesus, Jesus é o Senhor da nossa vida, é o nosso Salvador, é aquele que nos transforma, é aquele que nos dá vida. Nós fomos comprados e lavados com o sangue deste Cordeiro, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Também nós precisamos saber que o espírito maligno, ele não vai sair por causa do nosso amor para com que a pessoa possessa. Ele vai sair por causa do amor de Cristo pela pessoa possessa. É por isso que é em nome de Jesus. Quando você fala em nome de Jesus, porque você crê em Jesus, você vive em Jesus, você tem atitude de Jesus, não tem como o espírito maligno permanecer na pessoa em nome de Jesus Cristo, porque Jesus nos amou de
tal forma, obedecendo a palavra de Deus, que morreu morte de cruz, pagou o nosso preço. A pena era nossa, mas Jesus que pagou o preço pela nossa pena. Por isso que o espírito maligno deixa a pessoa a pessoa possessa, em nome de Jesus. O quarto perigo, vou parar por aqui, né? Esse quarto perigo, mas existem outros perigos, eu acho que esses daqui são os principais, queridos, né? É que a ação das potestades invisíveis, queridos, é outra percepção muito perigosa, é outra prática muito perigosa. Porque diz lá em Efésios, lá no capítulo 6, no versículo 10, que a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, não é no planeta Terra. Não é no cotidiano da nossa vida. Nossa luta não é contra o físico. A nossa luta não é nada contra o que é palpável na história da humanidade. A nossa luta, meu irmão e minha irmã, é em outro nível celestial, em outra dimensão. Daniel orou por 21 dias, mas no primeiro dia da oração de Daniel, Deus enviou os anjos para dar o que ele havia pedido, mas ele permaneceu orando ao Senhor. Apocalipse fala, né? É pelo Espírito, mas é por causa também do seu esforço na oração, porque a armadura de Deus, queridos, são ferramentas invisíveis, espirituais de Deus. É muito interessante isso, né? E quando nós lutamos uma batalha espiritual, a nível espiritual, a nível celestial, em dimensão celestial, em dimensão espiritual, as forças esmagadoras da maldade, elas são derrotadas. E eu quero concluir. Eu concordo, meu irmão, não fique escandalizado com o que eu vou falar, mas eu concordo com a afirmação de que não há uma trama por parte daqueles que são instrumentos da maldade no mundo visível. Não estou dizendo que eles não são culpados, estou dizendo que não existe uma trama. São culpados porque são ignorantes. Os ignorantes também vão herdar o reino do inferno, das trevas. Mas quando nós encontramos as pessoas que são instrumentos, umas conscientes, outras menos conscientes, né? Para que Deus possa estar se movendo através da vida dela, na realidade essas pessoas são marionetes, não nas mãos de Deus, mas nas mãos das forças invisíveis da maldade, do diabo, de Satanás, dos principados, dos potestades, porque fazem parte de um projeto infernal, destrutível. Misericórdia do Senhor. Neste momento de isolamento social, neste momento em que nós vivemos este isolamento, eu penso e creio que todas as religiões, não só as que pregam Jesus como Senhor e Salvador, estão preocupadas com a fome, estão preocupadas com a tristeza, estão preocupadas com a miséria, estão preocupadas com o desemprego, com a depressão. Mas eu quero encerrar lendo o Salmo 91, os 4 primeiros versículos. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente,
diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Irmão, minha irmã, cantemos ao Senhor, em nome de Jesus.